Bem-vindo ao podcast Maternando Consciência, levando aba para casa, escola e lazer, com Caterine Dantas e Dani Botelho. Oi, pessoal, eu sou Caterine Dantas. E eu sou Dani Botelho e esse é o nosso podcast Maternando Consciência, levando aba para casa, escola e lazer. Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre a história do autismo. É bem provável que o autismo tenha existido através dos tempos, só que o primeiro relato clínico que a gente tem foi publicado em 1943 pelo Dr. Leo Kanner. Esse doutor que desenvolveu o primeiro serviço psiquiátrico infantil aqui nos Estados Unidos. E ele trabalhava com um grupo de 11 crianças, sendo 8 meninos e 3 meninas, que na época ele descrevia os comportamentos como distúrbios autísticos de contato afetivo. O Dr. Kanner baseou seu relatório em observação direta, e muito do que ele estabeleceu naquela época passou pelo teste do tempo, porque ele descreveu as características essenciais do autismo já, e todas ainda estão presentes nos manuais de diagnósticos atuais. E é muito interessante notar, gente, que assim como no estudo dele a taxa de autismo nos homens era maior do que das mulheres, né? No caso, eram 8 meninos e 3 meninas. Hoje em dia a gente ainda vê isso, né? Mais meninos com autismo do que meninas. E nessa mesma época a gente tem os relatos de Hans Asperger, que era um pediatra austríaco que trabalhava quase ao mesmo tempo que o Kanner com um grupo semelhante de crianças. Mas essas crianças tinham uma forma mais leve de autismo e por isso o nome da síndrome de Asperger. Oficialmente, esse foi o início do autismo. Naquela época, as crianças não recebiam o tratamento necessário e muitas eram hospitalizadas e não conviviam com a sociedade. E hoje, com o avanço tanto dos estudos quanto das pesquisas, a gente é capaz de fornecer um tratamento adequado e fazer com que essas pessoas sejam parte também da sociedade. E agora uma curiosidade, o logo do autismo, que é a pecinha do quebra-cabeça, foi introduzido pelo National Autistic Society em 1963. E a intenção foi aumentar a conscientização sobre o autismo. E como um quebra-cabeças, o autismo é muito complexo e misterioso. E a gente tem muitas perguntas ainda sem resposta. E agora a Kathy vai falar sobre alguns estudos que demonstram a eficácia da intervenção ABA em crianças com autismo. Olá, pessoal. Então agora vamos falar um pouquinho, né, sobre a ABA, né? Sobre como a ABA ficou conhecida, né? Então, a ABA ficou amplamente conhecida quando, em 1987, Dr. Loves publicou um estudo com um grupo de 59 crianças autistas examinando a melhor maneira das mesmas aprenderem. Ele descobriu que o grupo de 19 crianças que receberam 40 horas por semana de atendimento 1-para-1 de terapia ABA obtiveram melhores avanços. Desse grupo, aproximadamente 47% se tornaram indistinguíveis de seus pares da mesma idade em uma sala de aula de primeiro ano. E como foi esse estudo? Louvas pegou um grupo de 19 crianças que receberam uma intervenção intensiva de 40 horas por semana baseada em A. Pegou um segundo grupo onde se fazia 10 horas de intervenção e um terceiro grupo que as crianças continuaram fazendo o que já faziam. Então nós tivemos o grupo experimental, né, e 2 grupos controles. O resultado foi o seguinte: 47% das crianças que estavam no grupo experimental, aquelas que tiveram acesso a 40 horas de terapia ABA por semana, perderam todos os prejuízos decorrentes do autismo. Dados de acompanhamento de um grupo de tratamento experimental intensivo a longo prazo mostraram que 47% alcançaram funcionamento intelectual e educacional normal, com faixa de QI normal e desempenho moderado de sucesso nas escolas públicas. Em contraste, apenas 2% das crianças do grupo controle, aquelas que não tiveram uma terapia ABA intensiva ou continuaram fazendo o que estavam fazendo, alcançaram esse funcionamento. Após esse estudo, muitas pessoas começaram a usar, a implementar, né, naquela época chamada terapia Louvas, que consistia no seguinte pacote: intervenção precoce intensiva, envolvimento de pais, adesão aos princípios e procedimentos da análise do comportamento aplicada de forma individualizada, porque cada criança com autismo é única, uso do treino de tentativas discretas e o tratamento é realizado em casa. Essa terapia Louvas, como era chamada no passado, né, passou a ser chamada de intervenção comportamental precoce intensiva, ou a sigla em inglês EIBI, que é EIBI.
E o que vale ressaltar aqui, gente, é que nessa época, em 1987, não existia ainda o DSM-5, né? A gente não tinha esse amplo espectro do autismo, a gente não tinha ainda o autismo leve. Nessa época, as crianças diagnosticadas com autismo eram aquelas que realmente tinham autismo severo e moderado. E com a intervenção precoce em terapia ABA, essas crianças conseguiram perder as características. Isso que é bem legal frisar desse estudo, né? E em 1993, Lovaas publicou o seguinte estudo: resultado a longo prazo para crianças com autismo que receberam um tratamento comportamental intensivo e precoce. Ele publicou esse estudo para responder a pergunta, né? O que aconteceu com as crianças depois da terapia? Esse estudo foi um acompanhamento posterior e mais extenso de 2 grupos, né, com autismo que o Lovaas estudou anteriormente, em 1987. Teve o grupo experimental, que recebeu a terapia comportamental bem intensiva, e o grupo controle, aqueles que receberam muito pouco de terapia comportamental. Nesse estudo, a idade média das crianças foi de 11 anos e meio. E os resultados mostraram que o grupo experimental preservou seus ganhos sobre os grupos controles. E aquelas 9 crianças do grupo experimental, né, que alcançaram os melhores resultados aos 7 anos de idade, receberam avaliações mais extensas e particulares. Indicou que 8 delas continuavam indistinguíveis das crianças típicas. Essas crianças agora são adultas, né? Foram entrevistadas pelo Los Angeles Times e outras fontes de notícias respeitáveis. Elas hoje são membros produtivos da sociedade e atribuem todo o seu sucesso ao tratamento. Assim, a terapia comportamental, né, a gente concluiu que ela pode trazer ganhos prolongados e significativos para crianças pequenas com autismo. Esses estudos ficaram bem conhecidos e assim cresceu a popularidade da intervenção ABA como uma intervenção eficaz para o tratamento do autismo. Um estudo feito em 2017 investigou como a intensidade e a duração do tratamento afetam a aprendizagem em diferentes domínios, incluindo acadêmico, adaptativo, cognitiva, função executiva, linguagem, a parte motora, brincadeira e social. Os participantes deste estudo tinham entre 18 meses e 12 anos de idade e todos eles receberam no mínimo 20 horas de tratamento ABA por mês, completando pelo menos um mês de tratamento. Apesar da individualização de programas de tratamento de cada participante, alguns elementos eram comuns. O tratamento foi realizado individualmente por pessoas capacitadas em ABA. O tratamento incluiu partes mais estruturadas, como no DTT, e menos estruturadas, como o ensino no ambiente natural. Foram usadas estratégias do comportamento verbal, reforçamento, extinção, controle de estímulos, treinamento de generalização, encadeamento e modelagem. Então, todas as estratégias foram iguais para todos os participantes. O resultado desse estudo, gente, revelou que a intensidade do tratamento, né, as horas por semana e a duração do tratamento, quantos meses o tratamento vai durar ou durou, né, tiveram efeitos significativos em todos os 8 domínios, sendo que os domínios acadêmicos e de linguagem tiveram um impacto relativamente maior do que os outros domínios. E o resultado desse estudo é consistente com resultados de outras pesquisas que foram realizadas anteriores, que a dosagem total do tratamento influencia positivamente nos resultados. A nossa conclusão é que muitas pesquisas documentam a eficácia, né, da intervenção precoce e intensiva em ABA para autismo. Entretanto, atualmente, a gente ainda não tem pesquisas adequadas para responder às horas necessárias de intervenção para cada aluno. No entanto, a literatura apoia uma intervenção comportamental intensiva de 20 a 40 horas por semana. Sei que muitas crianças não conseguem fazer nem 10 horas de terapia semanais. Isso é muito triste. Mas é a realidade de muitos. E o que eu entendo disso tudo? É que a gente, pessoal, precisa estimular nossos filhos durante todo o dia com técnicas de ABAs. E que, consequentemente, vamos estar completando essas horas. Nós, pais, precisamos aprender técnicas de ABA para trabalhar com nossos filhos na hora do banho, na hora de dormir, na hora de ir ao supermercado e incorporar
todas essas estratégias de ensino sem erros, emparelhamento, reforço positivo, porque crianças com autismo precisam disso a cada minuto acordado. Se a gente não está intervindo nos comportamentos problemáticos, se não estamos combinando o ambiente, né, com tudo, é como cavar um buraco. Portanto, mesmo que a sua criança tenha entre 2 a 4 horas por dia de terapia ABA, né, e você, por exemplo, durante a noite estiver ensinando a sua criança de maneira errada, isso também é prejudicial à sua criança. A gente precisa aprender a estimular nossos filhos com ABA. A gente precisa criar um ambiente terapêutico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossos filhos passam mais tempo com a gente do que com os terapeutas. Então, se você é pai e mãe de uma criança com autismo, procure um profissional para ajudar e treinar você. Aprenda você mesmo fazendo cursos e outros treinamentos. Os pais podem e devem aprender como fazer tudo para ensinar seus filhos, tanto na mesa, longe da mesa, na casa, na rua, na comunidade, em todos os lugares. A gente precisa se tornar o capitão desse navio. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Então, por hoje é isso, né? Fica aqui o meu beijo e até a próxima. Bye, bye.